O São Paulo terá no domingo uma atividade para acelerar a adaptação ao gramado sintético do Allianz Parque, palco do duelo contra o Água Santa na segunda-feira às 20 horas de Brasília pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Atendendo a um desejo de Rogério Ceni, o tricolor vai treinar no local e encerrar a preparação para o duelo de mata-mata no estádio do Palmeiras, conforme parte do acordo entre os clubes para cederem os estádios neste Paulistão. Antes do duelo de quartas de final, o São Paulo alugou o Morumbi para o Palmeiras enfrentar o Santos em clássico pela primeira fase da competição. O Morumbi estará indisponível nesta semana para jogos, já que o São Paulo alugou espaço para shows da banda Coldplay. O jogo no Allianz Parque serve para concluir o acordo entre Palmeiras e São Paulo para compartilhamento dos estádios. O local foi bem avaliado pela comissão técnica, que elogiou o gramado mesmo sendo sintético. O São Paulo fecha a fase de quartas de final na segunda-feira, enquanto o Palmeiras abre os jogos no sábado às 19 horas. O Corinthians pega o Ituano em casa no domingo às 16 horas, mesmo dia de Red Bull Bragantino versus Botafogo, que jogam às 19h30 em Bragança Paulista. Se você ainda não sabe, fique sabendo que o São Paulo recusou uma primeira investida de empresários que ofereceram ao clube do Morumbi o uso da Arena Mané Garrincha em Brasília, Distrito Federal, para jogar as quartas de final do Campeonato Paulista contra o Água Santa, marcada para a próxima segunda no Allianz Parque. O lance apurou que intermediários procuraram a diretoria do tricolor dispostos a bancar os custos de transporte e hospedagem, além de cachê para o clube e seus adversários na fase de mata-mata do estadual. Houve uma consulta prévia feita ao técnico Rogério Ceni sobre o assunto, e a oferta foi prontamente recusada. Na avaliação dos dirigentes e comissão técnica, o desgaste pela viagem à capital federal não valeria a pena, fora que há entendimento de que a arrecadação será ainda maior para o tricolor atuando na Grande São Paulo. A Casa Tricolor ficará interditada entre os dias 10 e 18 de março para uma série de 6 shows da banda britânica de pop rock Coldplay. Até por causa disso, São Paulo acertou a parceria com o rival Palmeiras, liberou seu estádio para o time alviverde jogar contra o Santos no início de fevereiro e em troca usaria o Allianz Parque nos duelos decisivos do Paulistão durante os concertos musicais. Segundo a tabela definitiva da FPF, as quartas do estadual estão agendadas para acontecer no final de semana do dia 12 de março, no domingo. As semifinais ocorrem uma semana depois. Ambas as fases eliminatórias serão em jogo único. Por ter terminado na terceira colocação geral do Paulistão, o tricolor faz um hipotético jogo da semifinal como mandante. Depois de levantar dúvida na semana passada sobre onde o São Paulo jogaria desta vez, após a vitória sobre o Botafogo, o técnico Rogério Ceni praticamente assegurou que, com falta de opções melhores, deve atuar mesmo na arena do rival Palmeiras. A grama sintética da Casa Alviverde é vista como o maior empecilho para que Ceni aceite atuar no campo de um rival. Preocupado, o treinador havia revelado que o clube buscava opções além da arena, e que o acordo acertado entre as diretorias prevê um treino do tricolor em solo inimigo para ambientação. Segundo as falas do treinador, o São Paulo até foi atrás de uma alternativa, mas não encontrou um cenário favorável. Na atual temporada do futebol paulista, somente a Portuguesa, que se livrou do rebaixamento na última rodada da fase de grupos, vendeu o mando, empatou 100 gols com o Corinthians no estádio de Brasília. Vocês sabiam que o goleiro Rafael foi o único jogador do São Paulo a ser titular em todos os 12 jogos da primeira fase do Campeonato Paulista de 2023? Contratado nesta temporada para disputar posição com os outros arqueiros Jandrei e Felipe Alves, o jogador ex-Atlético Mineiro ganhou confiança de Ceni e assumiu a titularidade debaixo das traves do tricolor. Esta é a primeira vez desde 2017, quando foi implementado o modelo atual do Campeonato Paulista, com 12 jogos apenas de ida na fase de grupos, que o São Paulo repetiu em todas as rodadas o mesmo goleiro. Desde a aposentadoria do atual técnico e ex-goleiro Rogério Ceni dos gramados, os jogadores da posição sofrem duras críticas. Na temporada anterior, 3 goleiros entraram em campo durante a fase de grupos do estadual. Jandrei, que permanece no elenco, fez 7 partidas, enquanto Volpi, hoje no Toluca do México, teve 4 oportunidades. Já Thiago Couto, da base, emprestado à Juventude, fez 1 partida. Em 2021, os goleiros que disputaram a posição na fase citada foram Thiago Volpi e Lucas Perry, com 9 e 3 jogos cada um, respectivamente, dando a sequência à concorrência iniciada em 2020, quando o primeiro disputou 11 jogos e Perry apenas 1.
No ano de 2019, Volpi também fez 11 jogos na primeira fase do Paulista, enquanto Jean disputou apenas um. Já em 2018, Sidão entrou em campo 9 vezes na etapa inicial do estadual, contra 3 de Jean. Por fim, em 2017, 3 goleiros alternaram na posição. Sidão fez 7 jogos, Denis disputou 2 e Renan Ribeiro foi titular em 3 oportunidades. Depois de vencer o Botafogo de virada por 3-1 na última rodada da fase de grupos do Paulista, a equipe de Rogério Ceni foca na preparação para o duelo com o Água Santa. Tem reforço em Cotia. O atacante de 15 anos, Henrique Ribas, chega ao São Paulo Futebol Clube depois de disputar a Copinha 2023 pelo São José. Na Copa São Paulo, ele jogou 3 partidas. Em 2021, passou pelo Grêmio e em 2019 era pivô no futsal do Atlético Sarandi. O São Paulo reformulou o departamento médico nos últimos meses, mas ainda não obteve todos os resultados esperados. O UOL apurou que o tricolor vê muitas fatalidades para justificar as lesões deste início de temporada. O técnico Rogério Ceni, que fez críticas ao DM tricolor um tempo atrás, agora está satisfeito com o refis, inclusive elogiando publicamente. O São Paulo entende que o trabalho no departamento médico melhorou e as lesões destes primeiros meses de 2023 não estão acima da média. O tricolor teve 12 desfalques na vitória sobre o Botafogo no último domingo. O São Paulo acredita que pode melhorar na prevenção e outros processos como fortalecimento muscular, mas justifica que a maioria dos problemas está fora do controle, como o pisão que Caleri sofreu no tornozelo. O tricolor entende que o departamento médico não seria assunto se o time vivesse fase melhor em campo. Para efeito de comparação com os principais rivais, os números de baixas do tricolor são maiores. O São Paulo fez alguns investimentos em profissionais e equipamentos após o presidente Júlio Casares anunciar no segundo semestre de 2022 novidades no núcleo de reabilitação. O tricolor começou um processo de pesquisa para aquisição de recursos tecnológicos com eficácia cientificamente comprovada e adquiriu máquinas modernas de eletrólise percutânea, ondas de choque, sistema superindutivo e biofotomodulação. O São Paulo integrou os fisioterapeutas da Barra Funda, onde fica o profissional, com os de Cotia da base, além do futebol feminino, basquete e departamento social, criou um convênio com o curso de fisioterapia da USP e viabilizou cursos e workshops. Novos fisioterapeutas foram contratados em um processo seletivo com 265 candidatos. O zagueiro Arboleda iniciou nesta terça-feira o período de transição em sua recuperação de uma tendinite no joelho direito. O equatoriano não atua desde a derrota para o Corinthians na primeira fase do Campeonato Paulista. O São Paulo não estima prazo de retorno e não informa se há expectativa de que ele esteja pronto para o duelo contra o Água Santa. Em fotos divulgadas pelo clube hoje, Arboleda aparece fazendo trabalhos com bola. Há a possibilidade de ele se juntar ao elenco ainda nesta semana. Treinaram nesta terça-feira os atletas que se recuperam de lesões ou não foram relacionados para o duelo em Ribeirão Preto. O grupo teve a companhia do lateral direito Orejuela, recém-recuperado e que atuou 20 minutos diante do Botafogo. O elenco do São Paulo se reapresenta nesta quarta, quando inicia a preparação para o jogo que define um dos semifinalistas do Paulista. O São Paulo tem adotado cautela em cada passo dado no caso envolvendo o jogador Pedrinho, acusado pela ex-namorada Amanda Nunes de agressão. Desde que a denúncia veio à tona em publicação do GE na semana passada, o clube tenta se resguardar juridicamente. Antes de qualquer afastamento ou atitude mais enérgica, o São Paulo conversou bastante com Pedrinho para entender a situação e nos 2 primeiros dias após as informações se tornarem públicas, ele treinou normalmente com o elenco no CT da Barra Funda, até que Pedrinho emitiu uma nota nas redes sociais anunciando seu afastamento para que o caso fosse resolvido o mais breve possível. Para quem não sabe, uma empresa não pode afastar seu funcionário apenas baseada no boletim de ocorrência, sem a apuração dos fatos. Isso daria margem para o jogador entender que está sendo julgado pela própria empresa e posteriormente entrar em um processo contra a instituição. O São Paulo também se ampara na Declaração Universal dos Direitos Humanos e diz que toda pessoa acusada é inocente até que se prove o contrário. Já o artigo 5º da Constituição Federal assegura que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Por isso que, mesmo afastado, Pedrinho segue treinando no clube com poucas restrições.
No último sábado, por exemplo, fez o aquecimento com todos os companheiros, mas no treino com bola participou das atividades com os não relacionados no confronto diante do Botafogo no último domingo. A cautela em tomar atitudes contra Pedrinho deixou o bastidor de São Paulo agitado e dividido. Uma ala do clube era favorável ao afastamento imediato, mas uma outra corrente era a favor de esperar mais dados concretos sobre a acusação. A diretoria do São Paulo, em determinado momento, deixou a decisão sobre a utilização de Pedrinho para o técnico Rogério Ceni, que dava sinais de que relacionaria o jogador para enfrentar o Botafogo. O pedido de afastamento de Pedrinho no fim da sexta-feira, porém, acalmou a situação e, segundo relatos, foi bom para todo mundo e na hora certa. Pedrinho deve ser ouvido pela polícia nesta semana. Amanda Nunes, a ex-namorada do jogador, compareceu à 4ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher na última segunda, manteve o depoimento do boletim de ocorrência e acrescentou detalhes. Vindo de 2 vitórias consecutivas, o basquete tricolor volta à quadra nesta terça-feira para enfrentar o União Corinthians às 20 horas no ginásio do Morumbi. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN. O tricolor vem de vitórias sobre o Bauru e o Caxias. No duelo contra o time gaúcho, a equipe comandada por Bruno Mortari venceu por 70-64 em um ginásio do Morumbi cheio. A expectativa é que, mais uma vez, a torcida faça uma grande festa para apoiar a equipe são paulina. O São Paulo ocupa a 3ª colocação do NBB com 76% de aproveitamento. Em 25 jogos foram 19 vitórias e 6 derrotas. Será o 4º jogo do São Paulo contra o União Corinthians. No total, foram 2 vitórias do tricolor e 1 derrota. O último encontro, ocorrido no dia 25 de novembro de 2022, terminou com vitória tricolor por 93-71 no ginásio Arnão.